Bom, vamos lá. Hoje eu coloquei duas coisas, fiz duas coisas lá, aliás, três. Acabei botando a nota de vocês lá no Unify Online. Botei os trabalhos, né? Eu coloquei, dividi o trabalho em dois, tá? Um é o trabalho que vocês vão apresentar do LIP, aquele que a gente fez a distribuição, vale 3 pontos. E o outro é só vocês postarem as telas daqueles resultados, né? Cada prática dessa, a partir da prática 2 no finalzinho tem um resultado que vocês a imprimirem alguma coisa, alguns resultados do que foi feito naquela prática. Então é só postar aquilo ali, dar um print screen e botar lá como. E aí já tem ali um ponto do trabalho. Mas eu pedia inclusive que vocês renomeassem o arquivo de vocês botando o nome, só para comprovar que a telazinha é de vocês mesmo, é pessoal. Tá? É só isso. E o outro trabalho é o trabalho que a gente vai começar a apresentar dia 11. Eu coloquei lá a data de cada apresentação. Vão ser 2 dias, os 3 primeiros trabalhos no primeiro dia, os três últimos no segundo dia. Dia 11 e dia 13. Está bem dividido lá. E postei a prática 4, que é que a gente vai dar uma olhada agora. Eu vou fazer junto com vocês hoje, para a gente ver se finaliza na segunda-feira. Eu vou postar a prática 5, antes, tá aqui para sexta-feira. E a gente vê na segunda-feira. Na quarta eu dou uma aula genérica sobre planejamento, mostrando como é que a EPE faz o planejamento no Brasil, destacando esses tópicos. E aí a gente fecha isso com a apresentação do trabalho de vocês. E depois disso a gente vai para a parte de distribuição e comercialização, que é a parte final da disciplina. Tá? Vocês estão entrando agora, coloquem presente aí no chat, só para a gente controlar. Então vamos lá, vou compartilhar aqui a tela com vocês e a gente vai começar. Se quiserem tirar alguma dúvida aí, podem ir interrompendo aí, tá? Vamos entender essa prática de hoje. Só a prática treino Deu não deu problema? certo aqui não. Foi. Foi? Qual foi o tema que não deu certo? Eu coloquei todos os valores lá, mas no final não bateu. Sendo que tinha batido do exercício 1 e 2. De exercício 1 e 2 deu certo, né? Tu conseguiu aqueles resultados. Aí quando Isso, foi aí no aqui na 3. prática 3, deixa eu ver lá o que é que ele pede no final das contas. É essas tabelas aqui, né? Isso. Esses totais. Olha, na verdade, Gustavo, vai dar um pouco diferente, viu? Aí é falha minha, porque eu peguei esse exemplo do próprio Lip e ele usa como referência o ano de 2010, tá? E nós estamos usando Ah, como referência o ano de 2017, 15. se eu não me engano, né? Ou 2015, eu não sei. Então, Isso, é 15. então se deu, contanto que não seja uma coisa assim totalmente distante disso aí eu aceito, entendeu? Deu um pouco, deu 147,2. Não sei se esses 5 anos aí fazem uma diferença, Eu mas acho que é diferente. De repente tu pode até checar os números, bota em vez de 10 em 10, bota de 5 em 5 e ver se o 2040, o 2030 deles coincide com o 2035 teu, entendeu? Mas de qualquer forma, se deu menos, é para dar menos mesmo, porque é um intervalo menor, entendeu? É para dar menos mesmo. Era uma coisa que eu esqueci de alertar de vocês, mas isso aí eu tô aceitando, não tem problema não. Se deu isso aí, nesse número aí que você está falando, provavelmente está certo. Se você quiser checar mesmo, bota de 5 em 5 anos e compara aí. deixa eu Dois, ver aqui, ó. 2020, daí, aqui é 2025, né? Deu 89,9. e aqui Aí deu. deu 90, Pois é, tá bem próximo. 90,3. Tá bem próximo. Eu acho que é aceitável isso. Porque o Então, nosso foi em 2015, com início em 2016, eu já nem lembro mais qual é o. é 2015, que é 67,8 que dá. Isso. E o dele 2010 dá 67,8.
Tá dando um errinho aí pequeno, mínimo, né? Não acho, não, você não pode se preocupar muito com isso, não. Eu acho por aí. A outra, por combustível, também deu parecido. É para dar, né? É só a divisão por combustível. Bom, então eu acho que é por aí. Eu considero aceita isso aí. Entendeu? Pelo menos você conseguiu. Esses gráficos aqui você conseguiu também, né? Essa divisão Sim, sim. percentual. Então pronto. Então tá cumprido. Vamos adiante. Ok? Então vamos lá. A prática 4 é. Deixa eu ver só se tem mais alguém querendo entrar aqui. Tem não. Fechou. A prática 4. A prática 4, agora nós vamos passar para outra fase, né? Que a gente brincou aí com demanda, né? A gente caracterizou a demanda dessa cidade fictícia. Fizemos cenários futuros para a evolução dessa demanda, tá? E agora a gente vai caracterizar o que é chamado de transformação de energia. Tá? É a parte que vai suprir essa demanda, né? A parte de geração, transmissão e distribuição da, das fontes energéticas. Tá? Então agora a gente vai para o lado, sair daquela parte final, daquele diagrama lá de processo todo de conversão de energia, né? Desde da fonte básica até o uso final. A gente caracterizou o uso final, a demanda, agora vamos um passo atrás, vamos ver como é que a energia é transportada. Tá? Então aqui tem o gráfico, né, dizendo que o LEAP ele agrupa todos os centros de transformação, né, onde a energia que entra se converte em uma das formas de energia secundária, incluindo aí as perdas de transformação. Tá? Ele chama esses ramos de transformation, tá? Para modelar isso. Cada ramo contém um ou mais processos. Os processos são exatamente as tecnologias de cada transformação. Geração de eletricidade, por exemplo, a partir do carvão, a partir de eólica, a partir de eletricidade, isso é um processo. Tá? Então aqui tem essa estrutura aqui do modelo de transformação do LEAP. Tem aqui o feedstock fuel, que é o combustível que está suprindo. No caso de uma térmica a carvão, seria carvão. Tá? O processo, quer dizer, qual é o processo aqui? É um processo de geração de eletricidade a partir do vapor, né? Queima, então isso aqui seria o processo, tá? Aqui tem um módulo de despacho, quer dizer, ele organiza como é que essas usinas vão suprir a demanda, tá? Aí tem as regras de despacho, mais ou menos a função da ONS na eletricidade. E o combustível de saída, que aí vai ser a eletricidade, gás natural, né? O que é necessário lá na ponta, né? Que vocês caracterizaram o consumo residencial, aí vocês viram que tinha necessidade de eletricidade, de gás natural, gás GLP, carvão, né? Então esse seria o combustível de saída que vai sair desses processos de transformação, tá? Claro que, por exemplo, o gás natural, né, não precisa passar por transformação, ele vai direto para combustível final, tá? Então, mas mesmo assim você tem que caracterizar aqui nesse modo, tem que botar lá o gás natural. Tá? Então vamos lá. Nessa prática tem algumas características dos geradores que você vai ter que colocar. Entendeu? Então, inclusive, isso aqui foi uma das características quando vocês fizeram aquele trabalho de AV1, eu pedi, olha, vê aí a eficiência do processo, como é que é o fator de capacidade, vida útil, né? Tudo isso eu pedi, porque isso é característica que vai ser avaliada, que vai ser necessária e é avaliada na hora do despacho. Então está aqui as definições que são necessárias do LEAP. A eficiência do processo, tá? Aí eu disse, térmicas a diesel tem eficiência de 30%, vocês viram isso no trabalho de vocês. Ele pede a produção histórica, quer dizer, quanto foi que aquela fonte, que aquele processo produziu no ano base. Né? Você pode ir lá pegar essa informação, por exemplo, naquele boletim energético nacional, que tem quanto foi produzido para cada tipo de fonte energética, cada tipo de... Não, está entrando ninguém. Entendeu? Ele pede a ordem de mérito,
tá? Qual é a prioridade de entrada dessa forma de geração? No Brasil, a ONS define essa ordem. E as térmicas normalmente só são acionadas quando não há outra forma de geração disponível. Então existe uma ordem de mérito. Quem é que vai entrar primeiro? Entra primeiro a hidrelétrica. A hidrelétrica não está suprindo. Entra a eólica, entra a solar. E no final entra as térmicas, né? Então isso aqui tem que ser definido aqui. Ele diz aqui a regra de despacho. Qual é a regra de despacho que a ONS vai definir? É o custo, é a ordem de mérito, né? Isso aqui você tem que definir também. Aqui no nosso caso a gente vai usar essa ordem de mérito, mas tem outras regras de despacho. Aí tem capacidade exógena. É a potência instalada. Capacidade exógena e potência instalada. Você coloca lá, a potência instalada dessa fonte é essa. Capacidade endógena é uma capacidade que é calculada internamente, tá? São usinas que são colocadas e são despachadas de acordo com as regras que você determina, entendeu? Então você vai entrar uma nova usina no futuro, vamos dizer assim, e ela tem lá uma potência, vai entrar uma térmica, ela tem uma capacidade de 500 megawatts. Então a ONS vai decidir o quanto dessa usina vai entrar, entendeu? Normalmente são usinas que são operadas não no seu ciclo máximo, mas entram aos poucos. Então você vai botar essa capacidade endógena, a gente vai ver o exemplo, tá? Aí depois tem a disponibilidade máxima, que é o quanto ela consegue gerar, que é o fator de capacidade. Disponibilidade máxima é o mesmo fator de capacidade. Você tem a capacidade instalada, mas tem o quanto essa usina consegue gerar de fato, né? De fato, quanto você pode contar com ela de fato. É o fator de capacidade. E o tempo de vida dela, quanto tempo ela vai durar, porque aí você, com o tempo, você vai ter que substituir ela, tá? Então vamos lá. Aqui está o procedimento prático. Como é que a gente vai fazer isso, tá? Primeira coisa que se faz nesse teste, eu vou fazer alguma parte dele aqui junto com vocês e depois vocês vão fazer sozinho o resto, tá? Então você tem que primeiro ir lá no parâmetros básicos e selecionar Transformation and Resources, tá? E clicar aqui em primeiro gerar esse modo de transformação, tá? Então você vai aqui nos parâmetros básicos, tá? E bota aqui, ó, tá traduzido transformação e recursos. Pronto, puff. Clicou aqui, certo? Só selecionou, ou seja, ele agora vai criar, ó, um novo ramo aqui chamado transformação, tá? Não tinha, agora tem porque você agora botou o seu trabalho para incluir a transformação, o processo de transformação. Aí a primeira coisa que você vai incluir é um ramo chamado transmissão e distribuição. Aqui você vai colocar como é que é feita a transmissão e distribuição de cada uma das formas de energia que você vai incluir. Aqui ele dá o exemplo da eletricidade e do gás, gasoduto, tá? E ele diz aqui que as perdas de transmissão e distribuição equivalem a 15% da eletricidade gerada, e o gasoduto, o gás natural que leva o gás natural, perde 2% em 2015 e já bota no cenário de referência, essas perdas vão diminuir para 1,5% em 2040 do gás natural e para 12% da eletricidade. Então agora você vai... O que te interessa aqui para cálculo na transmissão e distribuição é as perdas, né? O quanto que tu vai perder para transmitir e distribuir. Que é isso que vai entrar lá no cálculo do LIP. Tá? Então lá que você vai aqui no ramo transformação, aí aqui você vai incluir, né, um novo ramo aqui. Aqui você vai chamar de transmissão e distribuição, né? Transmissão e distribuição. Distribuição, não vou botar os acentos aqui. Vai dizer que ele é um módulo simples, certo? Tá? Porque e a gente vai calcular as perdas dele, vai indicar só as perdas dele, tá? Porque é um módulo simples, não tem despacho, né? Esse modo de transformação tem transmissão, distribuição e geração. A geração tem despacho, tem regra de despacho, você vai escolher uma ou outra forma para despachar. A transmissão não, a transmissão e distribuição tem só um caminho a percorrer para atingir
teu uso final. Então você clica aqui, dá um OK, pronto, criou aqui transmissão e distribuição, e aqui já criou um negocinho chamado processo. Tá? Aí a prática vai, aqui ele diz, aqui está em inglês, né? Simple Non-Dispatch Module. Tá? É aquele mesmo lá que cliquei lá em cima. Tá? Aí você vai criar os processos de eletricidade, transmissão de eletricidade e transmissão de gás natural. Tá? Então você vem aqui no LEAP, nos processos, tá? Aí vai criar. Ó. Ele vai perguntar qual é o combustível. Aqui você vai botar eletricidade que você está transportando. Você pode chamar aqui eletricidade. Pronto. OK, tá? Aí você pode criar um outro aqui. Qual é o outro? Mais gás natural, né? Vem aqui, tem natural gas. Cadê? Pronto, vai botar aqui um gasoduto, né? Já que a gente está falando de transmissão e distribuição. OK, tá? E aí nos processos, como a gente definiu que a gente estava falando de perdas, né? Ele vai estar aparecendo aqui, ó. Aqui eu estou no cenário, tem que voltar para Current Accounts aqui, tá? Aqui ele vai definir as perdas, ó. A perda é 15%. A perda do gás natural, 2%. Tá? Ele já diz o valor futuro, em 2040. Ó. Bota aqui 15, não, aqui não. É lá no cenário de referência. Tá? No futuro, no ano final, em vez de 15 vai ser 12. E em vez de 2 vai ser 1,5. Aliás, aquele que é uma vírgula, né? 1,5, é isso mesmo? É. Pronto. Então ele já está definindo aqui as perdas na transmissão e distribuição, ok? Bom, terminada essa aqui, transmissão e distribuição é só isso que interessa, tá? Transmissão e distribuição é só isso, as perdas, tá? Agora, geração de eletricidade. Aí você vai lá de novo para aquele módulo lá de transformação e vai criar um novo agora chamado geração. Geração de eletricidade. Vamos chamar aqui que nós vamos tratar só de eletricidade. Aí aqui não clica mais nesse, vai clicar aqui nesse como manda, tá? Ou seja, ele vai incluir custos, vai precisar de capacidade, vai precisar de uma curva de carga do sistema e vai ter uma reserva, uma margem de reserva de planejamento. Eu já falei isso. Toda usina ele precisa deixar uma parte de reserva, né? Para casos excepcionais, tá? Ele fica lá reservado para suprir um problema de perda de sincronia, um aumento de demanda inesperado, tá? Você tem que ter todo mundo tem que contribuir com essa margem de reserva. Então isso aqui tudo vai ser clicado. Nós não vamos ter coproduto, porque isso aqui é só um caso em que você tem duas gerações, gera eletricidade, gera calor, entendeu? E também essa parte de frações. Aqui a gente vai lidar com a eficiência mesmo, deixa a eficiência. Então pronto, criamos agora a geração de eletricidade. Aí ele até diz que esse tem que ficar abaixo esse processo de geração tem que ficar abaixo de transmissão. Se por acaso vocês criarem errado, tem que trazer ele para baixo aqui. Então vamos lá. Pronto, aí pronto, ele pede para incluir essas 3 plantas aqui. Uma geração a vapor que já existe, uma hidroeletricidade que já existe e uma turbina de combustão a óleo que já existe. Tá? Aqui o combustível, tá? A capacidade exógena, ou seja, a capacidade mesmo instalada, a eficiência, tá? A ordem de mérito. Ele botou 1, você vê que é a base. Não sei se vocês lembram aquela aula que eu mostrei, mostro a curva de duração de carga, tem uma parte final que é a parte que eu chamei de base, né? Tem a parte intermediária e tem a parte de pico. Quando você bota essa ordem de mérito 1, você está dizendo que essas usinas são para ser usadas na base, elas vão ficar a maior parte do tempo ligadas. Quando você bota uma ordem de mérito maior, você está dizendo que ela vai entrar só em momentos excepcionais, aqui ele chamou de pico, pode ser a parte intermediária também. E aqui, a fator de capacidade. Tá? E aqui a produção histórica, quanto foi que ela gerou naquele ano. Tá? Então vamos pegar esses dados aqui, vou
Deixa eu botar lá, ver se eu consigo diminuir aqui. Pra me ver isso enquanto eu... consigo, não vai ficar esquisito. Bom, vamos botar lá esses dados aqui. Então vamos botar essa aqui. Botar essa de vapor. Um carvão, né? 1000, eficiência 30. Vamos lá. Então a gente cria aqui, ó. Processo... tem aqui a transformação, aqui geração de eletricidade. Então vamos criar aqui um processo aqui. Tá? Primeiro processo. Vamos gerar o quê? Qual é o combustível? É carvão, né? Tá aqui. Vou chamar aqui de... sei lá, peraí. Geração a carvão existente. Ok, então vamos botar lá a ordem de mérito dela. Já está aqui. Eficiência no processo. Aqui tem que voltar para current accounts. Não esquecer desse negócio, que isso atrapalha. Aqui, se eu não me engano, é 35, né? Eficiência dela. Produção histórica. Produção histórica. 3343.2. 3343.2. Capacidade exógena, 1000. 1000 o quê? 1000 megawatts, tá aqui. Cuidado com esse, para estar no... Capacidade dela não tem máxima habilidade, que é o fator de capacidade dela. 70%. 70%. Tem mais que eu não botei ainda. Eficiência, 1000, tá aí, tá tudo aí. Pronto. Certo? Então tá tudo aí. Aí tem que botar das outras também, tá? O que mais que ela fala aqui? Deixa eu abrir aqui. Aí, para ter essas informações, você vai simular as operações do ano base, descrevendo a operação, nos anos posteriores, para os quais não dá, você simulará o despacho de diferentes usinas, especificando uma regra de despacho e vários parâmetros que permitirão ao LIP simular o despacho, né? Para habilitar esse tipo, primeiro verifique se a variável First Simulation Year está definido como First Scenario Year em Current Accounts, e também ver se a regra de despacho está para Merit Order. Então isso aqui você tem que checar aqui, ó. Ele diz para primeiro ano de simulação tem que estar aqui, ó. Se não tiver, você tem que mudar. Tem umas opções, não tem que estar First Scenario Year. E regra de despacho tem que estar naquela que ele falou lá, que é segundo usando Merit Order, entendeu? Isso aqui tem que estar, pronto. Ele vai seguir aquela ordem de mérito do despacho na hora que ela for dizer. Ele também opera com a margem mínima de reserva de planejamento. Digite isso no ramo de geração de eletricidade. Vamos ver aqui, geração de eletricidade. Aí tá aqui, ó. Margem de reserva planejada, né? 35. Você tem que botar isso aqui. É a margem de reserva que ele vai guardar das usinas, tá? Aqui na geração de eletricidade como um todo, mas isso aqui muda muito, né? Às vezes, no caso, se for um caso brasileiro, você teria que fazer diferenciar geração de eletricidade térmica, geração de eletricidade hidro, porque cada uma vai ter uma margem de reserva diferente, né? Mas nesse caso aqui não. Ok, então, pronto. Definiu o que está